É... Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Colete e bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que eu disse que eu ia desenhar os meus Toon Vlogs, só que eu tentei e não ficou muito bom. Então eu decidi pegar imagens da HQ e acho que ficou minimamente bom. Bom, quem viu meu último vídeo sabe que naquele dia eu não tava muito bem. Aquele vídeo foi simplesmente um aviso falando que eu ia dar um tempo do YouTube. E algumas pessoas pensaram que eu ia desistir do YouTube, tipo falando, Colete, não desiste não, você é o cara aí que nunca desistiu, se lembra disso? Só que em nenhum momento eu falei que eu ia desistir. Eu não fiz isso porque eu fui na onda de pessoas que estavam dando um tempo do YouTube, tipo o Age ou o Sam. Isso daí não tem nada a ver com eles. Eu tenho a minha vida e eles têm a deles. Isso foi simplesmente uma coincidência. Então meu tempo fora do YouTube não tem nada a ver com nenhum outro YouTuber. Tem a ver comigo e com o meu canal. Comigo eu digo a minha pessoa, que eu tava realmente pra baixo. Enfim, vou explicar tudo do que aconteceu. Pra vocês entenderem direito, a gente vai ter que voltar, sei lá, uns 2 ou 3 meses atrás, quando eu fiz um vídeo falando sobre o Digo, na época que ele bombou. Todo mundo sabe que um tempo antes de eu fazer esse vídeo, um monte de gente fez vídeo falando sobre o Digo, dizendo que ele era um exemplo de humildade, que ele era o youtuber mais humilde, sei lá o que. E eu podia muito bem surfar nessa onda falando sobre ele, mas de verdade não tinha nada pra falar sobre ele que daria pra eu fazer um vídeo só falando sobre isso. E bem, depois de um tempo, eu decidi fazer aquele vídeo falando que ao mesmo tempo que eu tenho orgulho, eu tenho inveja dele. Todo mundo ficou curioso para saber sobre isso. E graças a esse vídeo, muita gente acabou me conhecendo. E depois, ele fez o vídeo de potencial, falando de vários canais pequenos com bastante qualidade. Eu tava entre eles. A ideia era simplesmente divulgar os canais. E deu certo. Tanto que depois de uns dias, eu acabei chegando a 5.000 inscritos. E eu até fiz um vídeo agradecendo. E aí que começa o problema. Como mais pessoas me conheceram, provavelmente muitas delas se inscreveram meio que na expectativa. E desde o começo desse canal aqui, a média sempre foi bem acima do que eu esperava. Porque a avaliação de cada vídeo, ou feedback, como você queira chamar, era sempre de mais ou menos 10% do número de subs que eu tenho. Por exemplo, eu tenho um canal de 500 inscritos, então eu pego 50 likes por vídeo. E no caso desse canal, sempre foi assim. E isso continuou até alguns vídeos. Eu tô tirando dessa lista os vídeos diferentes, por exemplo, os vídeos de Gartic, que como não é o conteúdo principal do meu canal, então menos pessoas vão assistir. As pessoas estão no meu canal porque querem ver os vídeos de comentário. E tava indo bem, eu tava com 5.000 inscritos e conseguia 500 likes. 3.000 inscritos, 300 likes. E uns dias depois que os subs pararam de subir monstruosamente, eu não tava conseguindo ter uma ideia realmente boa de vídeo. Eu tinha as ideias, só que sempre que quando eu tirava elas do papel, eu não gostava. E é por isso que os 2 últimos vídeos de comentário foram apagados, porque eles estavam muito ruins, na minha visão pelo menos. Eu não conseguia ver os vídeos minimamente aceitáveis. Acabou que eu fiquei atrasando o vídeo e teve algumas vezes que era pra ter vídeo em um dia ou no período de uma semana e não teve. Depois eu acabei postando os últimos 3 vídeos que foram sobre o Thiagox, conteúdo saturado e falando o nome de youtubers errado. O do conteúdo saturado eu já esperava que não ia dar certo porque, primeiro, eu tava reupando um vídeo e segundo que não tinha basicamente nada pra falar sobre aquilo. Eu só fiz aquele vídeo pelo sim e pelo não, e não teve nada de produtivo. Depois que eu postei o vídeo sobre o Thiagox, eu fiquei um pouco preocupado. Então pensei, bem, o pessoal não deve ter se interessado muito no assunto. Mas depois eu postei o último vídeo falando o nome dos youtubers e a média tava bem baixa. E depois desse vídeo eu fiquei bem puto. Eu fiquei muito triste com o desempenho do canal, porque ele caiu pra 1/3 do que eu tinha. Ou seja, de 600 foi pra 200. Mas esse não foi o único motivo de eu ter ficado triste. Eu já falei que eu tô há 4 anos direto no YouTube. Eu disse que no começo eu não postava vídeo direito e nem tinha frequência. Mas na minha cabeça, eu tava me esforçando o tempo todo pra produzir vídeo. E o que acontece é que o YouTube te coloca uma pressão muito grande. Que isso não é de mim ou do tipo de pessoa que eu sou. Isso daí é normal. Isso daí na verdade é normal entre YouTubers. Porque você tá sempre buscando ser melhor e ser mais notado. Você que leva o YouTube a sério, tá indo atrás do sucesso. E uma carreira no YouTube funciona como uma carreira de artista.
você vai sempre ter os picos altos e baixos. E quando o pico baixo chega, é uma dor de cabeça pro youtuber. Então eu já tenho essa pressão acumulada de 4 anos e com um desempenho baixo e tão repentino do canal, acabou dando nisso. Tanto que no dia que eu postei esse vídeo, eu tive dificuldade para dormir e até chorei. Eu chorei porque eu sentia como se o meu trabalho, que eu tento fazer ele ir pra frente há tanto tempo, ele foi simplesmente desvalorizado. E eu só tô mostrando esse comentário caso surjam pessoas falando algo assim. Teve um cara falando algo do tipo: você não sabe o quanto eu tô triste por causa do meu canal, não recebo mais view nem inscritos, tenho 182 subs e você tem aí 6.000 inscritos. Primeiramente, cara, isso daí não tem nada a ver. Número de inscritos não é tudo. Pra você sobreviver no YouTube, você tem que entender os números. Porque quem quer crescer e realmente tá se dedicando para crescer o seu canal, tá sempre de olho nos números, vendo o que dá certo. Então se uma pessoa fez um vídeo que os números foram baixos, ela vai comparar com os outros vídeos para não cometer o mesmo erro. E bom, algumas pessoas devem estar se perguntando, por que teve essa queda? Algumas das pessoas que viram meu vídeo cogitaram a possibilidade de estar numa época de prova, então as pessoas não têm tempo para assistir os vídeos e tudo mais. Poderia até fazer sentido, só que a verdade é que eu não acredito nessa possibilidade. Eu posso estar errado, inclusive espero que eu esteja errado. E por que eu não acredito nisso? Porque quando eu via alguns canais infantis, quando chegava o período de volta às aulas ou começo de provas, não teve praticamente nenhuma mudança no feed deles. Youtubers como, sei lá, Authentic ou Just Ghost, e eles falaram que estavam cientes que a média ia baixar por causa da volta às aulas e das provas, mas acabou que eu não vi isso acontecendo. A média deles continuou se mantendo. Então, as duas teorias que eu mais acredito são que ou o pessoal novo não gostou muito de mim, ou não estavam se interessando nos vídeos, porque nessa época eu acabei tendo um burnout. Eu produzia os vídeos e no final não ficava bom. E por que eu acredito que as pessoas novas não gostaram de mim? Bom, talvez elas tenham se mantido um pouco porque tinham alguma esperança que eu ia acabar fazendo um negócio que agradasse muito as pessoas. Talvez o problema tenha sido o momento também, que eu não estava com muito tempo naquela época, então eu tive que postar vídeos diferentes que eram fora do meu padrão. Ou talvez possa ter sido falta de comunicação ou falta de profissionalismo. Eu prometia coisas e não fazia elas irem pra frente. E o principal motivo que eu acredito que algumas pessoas acabaram não gostando de mim e desistiram é porque o Dokebo continua com a mesma média. A grande maioria das pessoas que acompanham o Dokebo hoje só acompanham ele porque eu falei dele. O meu vídeo falando sobre ele foi o que teve o maior alcance. Então eu pelo menos acho que não faz sentido o público dele continuar e o meu não, sendo que são as mesmas pessoas. Então o que realmente aconteceu para ter essa queda no meu feedback, não tem como eu saber. No máximo que eu posso ter são teorias, nada concreto. Então, repetindo o que eu disse, eu realmente espero que eu esteja errado com relação a essa queda. Queria muito agradecer aos meus seguidores e amigos que ficaram preocupados com a minha situação. Queria mencionar o nome de algumas dessas pessoas que ficaram preocupadas, que foram Kovski, Digo, Wolf, Juan, Igor e Stoterrar. Teve outras pessoas que eu não vou lembrar agora, mas mesmo assim, muito obrigado pela preocupação. Bem, independente de quantas pessoas vai alcançar esse vídeo, essa é minha volta e quarta-feira tem um novo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e falou!